Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pod Bênção. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que Deus tem para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. O tema de hoje é Deus quer encher você. Fica conosco em mais esse episódio. Desde já curta esse conteúdo, já envie esse vídeo para os seus amigos, familiares, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Em Atos capítulo 2, no versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Daí vem o versículo 4 que diz: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então essa é a vontade de Deus, e o tema da nossa mensagem de hoje é Deus quer encher você. E qual que é o propósito de Deus nos encher? Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas antes de nós entrarmos nesse ponto, nessa questão, muitas pessoas falam: pastor, esse tema, o Espírito Santo não é para os nossos dias. O Espírito Santo foi para a época dos apóstolos, foi lá nos discípulos em Atos apenas. Os dons cessaram, não tem mais essa ação do Espírito Santo. Não, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus ainda está acessível a nós nos dias de hoje, desde que nós venhamos propor em nosso coração, buscar por essa presença. O Espírito Santo de Deus, ele vai ser derramado sobre nós, desde que eu e você tenhamos interesse em recebê-lo em nossas vidas. Quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo. E há uma diferença entre você receber o Espírito Santo e você ser batizado com o poder do Espírito Santo, e você receber os dons do Espírito Santo. Quando Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele está falando de algo diferente que iria acontecer na vida dos discípulos e que vai acontecer na vida de todos nós que buscamos receber esse batismo com o Espírito Santo, esse batismo de poder. Uma coisa é você ter o Espírito Santo com você, outra coisa é você receber o batismo de poder para ser testemunha de Cristo, testemunhas de Deus nessa terra. Então, os discípulos, eles recebem o Espírito Santo. Jesus faz uma oração, orando por eles em João, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, quando eu e você, nós recebemos Cristo, nós recebemos o Espírito Santo como uma marca, como um selo. Efésios capítulo 4, no versículo 30, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala o seguinte: não entristeceis o Espírito Santo, porque ele é o selo, ele é a marca para o dia da redenção. Então, o que nos difere dos demais seres humanos nessa terra é que todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, essa pessoa, ele tem uma marca, essa pessoa recebe consigo um selo, que é o Espírito Santo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles a quem tiver a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, esses então serão arrebatados, esses então passarão a eternidade com Deus no paraíso. Mas enquanto nós temos uma vida aqui nessa terra, enquanto nós estamos sobre essa terra, nós então temos à nossa disposição o batismo com o poder do Espírito Santo. O batismo com o poder do Espírito Santo, ele vai nos levar a fluir nos dons espirituais, nos dons do Espírito, dons de cura, dons de milagre, dons de levar o Evangelho, o reino de Deus, através da manifestação do poder de Deus
nos nossos dias. E muitos não creem. Pastor, isso aconteceu com os judeus, que eram os discípulos de Cristo. Mas eu quero trazer aqui para você hoje Atos capítulo 10, que fala a respeito de um moço chamado Cornélio, que cria em Deus, que orava a Deus, mas não era da circuncisão, ele não era judeu. Atos capítulo 10, você vai ver todo o capítulo falando a respeito desse moço chamado Cornélio, que morava em Cesareia. E o versículo 2 fala que era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo, e ele orava a Deus. Então, mesmo que não era judeu, não fazia parte da circuncisão, ele buscava a Deus. O evangelho tinha chegado até ele e ele cria em Deus, né? E numa ocasião, em sonho, né, Deus mostra para ele, tem uma visão ali, e ele então manda chamar o apóstolo Pedro. E Pedro, né, a princípio ele resiste à saída até a casa de Cornélio, por Cornélio ser um estrangeiro, por Cornélio não ser um judeu, por ele ser um gentil aos olhos do judeu naquela época. E então a Bíblia fala a partir do versículo 34: então Pedro falou dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aí o versículo 36 diz: esta é a palavra de Deus, é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. No versículo 36, Pedro ele começa a pregar o evangelho ali na casa de Cornélio. O versículo 37 fala: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Como eu falei, ele já tinha ouvido falar da palavra do evangelho, mas Pedro veio falando ainda mais, né? Continuando pregando ali para aquele povo, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, o batismo de arrependimento. Versículo 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Mesmo que Cornélio tinha ouvido falar da palavra de Deus já, Pedro vem testificando de tudo aquilo que ele já tinha ouvido talvez, mas trazendo a sua experiência de caminhada com Jesus. Ele viu, ele passou por tudo aquilo. Versículo 40, Pedro continua: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então Pedro, aqui do versículo 34 ao versículo 43, Pedro está anunciando o evangelho a Cornélio e aqueles que estavam reunidos naquela casa. Pedro estava pregando a palavra, e olha o que aconteceu através da pregação da palavra, a pregação do evangelho. O versículo 44 fala: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles
por alguns dias. Irmãos, essa palavra é muito linda, como o tema que eu falei dessa mensagem. Deus quer te encher, Deus quer encher você do Espírito Santo. E aqui na casa de Cornélio, irmãos, é um homem que ele conheceu a palavra, e ouvindo a palavra ele foi cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio sobre os discípulos, sobre os apóstolos, mas também é vontade de Deus que ele venha sobre as nossas vidas nos dias de hoje. E como é que eu recebo o Espírito Santo? É ouvindo a palavra. Não tem fórmula mágica, não tem, é gritando, é rodando, é fazendo o que eu preciso. É na palavra, é através de ouvir a palavra é que eu sou cheio do Espírito Santo. Porque muitas pessoas às vezes dizem que são cheias do Espírito Santo, mas na verdade é um espírito de confusão, é um espírito de desordem, é um espírito que não tem nada a ver com Deus. Há um propósito pelo qual Deus quer nos encher do Espírito Santo, e a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas entenda, Cornélio e aqueles que ali estavam, gente, eles foram cheios do Espírito Santo enquanto Pedro ainda pregava a palavra, enquanto eles ouviam a palavra. A Bíblia fala no versículo 44 que Pedro ainda estava pregando, e o Espírito Santo veio sobre eles, sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra. Então a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele ainda é para nós também gentios, nós, um povo que somos aos olhos dos judeus gentios, nós não somos descendentes de judeus, nós não somos nação lá do judeu de sangue, mas através da nossa fé nós também somos feitos filhos, descendências de Abraão. Amém? Então aqui Cornélio, ele foi cheio do Espírito Santo juntamente com aqueles que estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Justamente por isso eles sentaram e pararam para ouvir a palavra de Deus. E qual que é o propósito? Deus quer me encher, pastor, mas qual que é o propósito de Deus me encher do Espírito Santo? Aí a resposta vem no texto que nós lemos agora há pouco, Atos 1:8. Qual que é o propósito de você ser cheio do Espírito Santo? É para que você possa ser testemunha por onde quer que você esteja. Amém? A vontade de Deus não é apenas nos encher do Espírito Santo, mas porque quando a gente fala nos encher, a gente imagina aí comigo um copo vazio. Quando você vai encher esse copo com água, você vai encher ele até a borda, não é verdade? Mas o encher de Deus não é só que a gente fique saciado, não é que a gente venha ter até apenas a borda. Não, o encher de Deus é para que a gente possa até transbordar. Por que Deus quer nos encher até transbordar? Porque a unção do Espírito Santo sobre nós, o poder do Espírito sobre nós, não é sobre nós mesmos, mas é sobre aquilo que Ele quer fazer através de nós. Então o Espírito Santo, Deus nos encher do Espírito Santo, é até que nós possamos transbordar dessa unção, que eu possa transbordar. Daí Jesus fala: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus quer nos encher do Espírito Santo, mas não até a borda. Deus quer nos encher para que a gente possa transbordar dessa unção, transbordar desse poder do Espírito Santo, para que na minha casa as pessoas que moram comigo sejam cheias, impactadas do Espírito Santo, para que no meu trabalho as pessoas, meus colegas de trabalho, sejam cheios do Espírito Santo, impactados pelo poder de Deus que está transbordando da minha vida. É para que a minha cidade, a rua onde eu moro, aonde quer que eu esteja cheio a ponto de transbordar por aqueles que estão ao meu redor. Isso é a vontade de Deus, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que aqueles que estão à nossa volta, para que os ambientes a qual eu faço parte, aonde eu estou inserido na sociedade, seja tomado e impactado também com o poder de Deus que está transbordando em minha vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado e que o Senhor continue a ministrar em seu coração. Quero deixar aqui para você um desafio: continue a buscar por esse poder de Deus. Se você ainda não foi batizado com o poder do Espírito Santo,
Busque por esse batismo de poder, para que você venha transbordar na vida de outras pessoas e transformar não só a vida dessas pessoas, mas os ambientes a qual você está inserido, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio, se Deus quiser.